Seja bem-vindo, este é o terceiro vídeo da nossa formação, Integração das Tecnologias na Educação, Caminhos Possíveis. Você é bem-vindo e agora nós vamos, todos juntos aqui, nos concentrar sobre essa terceira e última parte, que é ensino ativo para uma aprendizagem ativa, e nós vamos lançar os fundamentos e a linha condutora. O ensino ativo e a aprendizagem é a linha condutora que liga o que foi falado sobre o Pedagoé, sobre o Design Thinking, não é? E o Critical Thinking, ou o pensamento crítico, que será nosso último módulo desta formação. Isso dá coerência a tudo isso. Antes de nós falarmos sobre ensino ativo e aprendizagem ativa, nós deveríamos perguntar, e essa pergunta hoje em dia é mais pertinente do que nunca, qual é a utilidade das aulas? Qual é a utilidade da sua aula? Para que serve a sua aula? Responder essa pergunta é muito importante. Se você pensa que a sua aula serve para transmitir informação, ora, se eu uso um PowerPoint, eu transmito mais rápido informação. Se eu usar muitos vídeos, mais rápido ainda. Quanto mais quietinho os alunos estiverem imobilizados, mais... Mas será que os alunos aprendem absorvendo informação? É assim que se aprende? Não, mas modernas teorias de aprendizagem, você que é professor de muitos anos sabe que os alunos aprendem matemática fazendo exercícios de matemática. Os alunos aprendem histórias lendo sobre história, pensando em problemas. Ora, se você quer que os alunos apenas memorizem, ora, pensar a utilidade da sua aula pode ser simplesmente transmitir, continuar falando. Dar aula é falar. Hoje em dia, nós, por causa da tecnologia, que tem incomodado esse ensino mais transmissivo, a aula cada vez mais tem menos esta utilidade, que é a utilidade de transmitir informação, porque essa informação está disponível numa aula no YouTube. Se o aluno não compreendeu você falando sobre logaritmo em matemática, ou história do Brasil, ou sobre crase, ou sobre outro assunto qualquer, de química, de física, de biologia, o que é que ele vai fazer? Ele pode ir no YouTube, no Khan Academy, ou em outras e tantas plataformas online que explicam sobre balanceamento de equações, sobre tudo e mais alguma coisa. Então, nós temos que repensar a utilidade da aula, principalmente porque esse aluno está ali com acesso a esta informação, e muitas vezes essa informação é de maior e melhor qualidade do que mesmo a minha aula. A educação das novas gerações deveria ter por base ferramentas e estratégias oriundas de um ensino ativo para uma aprendizagem ativa. E o que é isso de aprendizagem ativa, não é? Será que é possível aprender a não ser ativamente? Bem, a aprendizagem ativa tem a ver com tomar iniciativa. O aluno toma a iniciativa da sua própria atividade. Responsabiliza-se pela sua própria aprendizagem. A aprendizagem ativa tem a ver com a tomada de decisão e o envolvimento na resolução de problema. Tem a ver com a transferência, não é, de habilidades de um contexto de aprendizagem para outro contexto de aprendizagem. Tem a ver com o aluno organizar-se a si mesmo e organizar os outros. Organizar como é que ele estuda e como é que ele interage com outros colegas para tirar dúvidas. Aprendizagem ativa tem a ver com mostrar competências e entendimento de diferentes maneiras, envolvimento na avaliação de si mesmo e dos colegas. O aluno sente-se bem porque ele está envolvido em temas que lhe interessam aprender, que ele está envolvido, e este envolvimento é sempre de alto nível cognitivo. Bem, todos esses pressupostos, ou seja, a aprendizagem ativa significa uma grande responsabilização por parte do aluno da sua própria aprendizagem. Mas isso obtém-se facilmente? Não, esse aluno não está acostumado a ter uma aprendizagem ativa, ele está acostumado a sentar e o professor despejar o conteúdo e depois ele logo pensa, depois ele vai estudar aquilo, mas ele não está preparado para pensar durante a aula com os colegas, com o professor, ser desafiado com a integração das tecnologias. Vamos fazer uma pausa para pensar. Como é possível estimular a aprendizagem ativa, esta maneira do aluno aprender, se responsabilizar pela sua própria aprendizagem, estar motivado a isso, sem o correspondente ensino ativo?
Sabe que existem muitas investigações que apontam, eu poderia citar algumas na minha própria área de investigação sobre o questionamento, a própria postura do professor inibe a atitude de questionar, de interagir do aluno. Ou seja, eu não posso conceber uma aprendizagem ativa dos alunos se o ensino não for ativo. E o que é isso de ensino ativo? Para que a aprendizagem ativa ocorra, faz-se necessário naturalmente que o professor desenvolva estratégias de ensino fundamentado em pensamentos e ações que envolvam os estudantes. Isso parece simples, mas é muito duro, porque isso requer do professor que ele perca a autonomia, o centro, o papel central. E é muito difícil descer do palco, de transmitir conteúdos, para sentar ao lado do aluno e vamos desenvolver um projeto, vamos aprender com ele e isso vai dar certo. Não é? Isso muitas vezes é mais exigente ainda. Não é? O ensino estratégico para a aprendizagem ativa, este é o centro da ideia de ensino ativo. Ensino ativo envolve um trabalho acadêmico que demanda níveis cognitivos elevados. Não é só para memorizar, é para argumentar, é para questionar, é para resolver problemas. São elementos do pensamento crítico que nós vamos ver no último módulo. Ou seja, tem a ver com a gestão de sala de aula, no monitoramento do envolvimento dos alunos, transferências claras de instruções através de perguntas, tempo de espera pelas respostas, ou seja, existem investigações que mostram que o aluno os professores fazem muitas perguntas, mas agora eu quero que os alunos façam as perguntas, eu estimulo os alunos a fazerem perguntas. Né? Competência de planificação, de pesquisa, aumentando o tempo de trabalho dos pequenos grupos de alunos e das atividades individuais. Quando eu penso em ensino ativo, eu penso também na motivação do interesse dos alunos pela sua própria aprendizagem, pela aprendizagem ativa. Ou seja, e é necessário desenvolver competências de alto nível. Tá? Um professor não consegue, da noite para o dia, por assim dizer, ir para esse patamar do ensino ativo. Isso requer um conjunto de experimentações da sua própria prática, de mudanças. Mas será que isso é possível? Não é? Isso nós vamos ver ainda neste módulo. Veja, o ensino ativo tem todos esses elementos entrelaçados entre si. Depois nós vamos deixar online um artigo que eu escrevi com a estudante de doutoramento, a Ana Bezerra, e vocês poderão, inclusive foi publicada numa revista da nossa Universidade Adventista no Peru, Unión, e vocês poderão ler com mais detalhes sobre estes elementos do ensino ativo. Ora, como é possível que um professor se torne um professor que pratica o ensino ativo? Bem, como estávamos falando antes, é impossível isso ser feito da noite para o dia. O professor, ele precisa experimentar, ver coisas que dão certo, e ele vai se frustrar, e ele vai voltar atrás, e ele vai fazer outras estratégias, ele vai mudar. Ou seja, só é possível praticar um ensino ativo se o professor for investigador, professor e pesquisador. É possível ser professor e pesquisador? Professor ativo investiga a sua própria prática profissional. Ora, se você tem um software no tablet, e nós vamos até fazer uma parte prática, uma tarefa que tem a ver com um pequeno aplicativo do seu tablet. E ele quer utilizar isso na sua aula, como nós vamos exemplificar na nossa aula síncrona e nas tarefas. Ele pode usar numa turma e não dá certo, os alunos não se comportarem bem, e na outra dá certo. O que é que deu certo nessa turma e não deu certo na outra? Então, o professor precisa experimentar, ele precisa pesquisar a sua própria prática. Né? O professor ativo é aquele que promove um ambiente de aprendizagem ativa através de instrumentos e estratégias de ensino ativo. Contudo, os níveis de exigências e dinâmicas do ensino ativo somente é alcançado de forma integral com base na investigação para a inovação constante e prática pedagógica nos contextos complexos. Ou seja, você só se torna um professor que pratica o ensino ativo se você se transforma num professor investigador, que faz inovação, criação e investigação. Isso tem a ver com aquele terceiro nível que nós falamos no primeiro módulo, lembra? Ou seja,
inovação pedagógica, criação de situações educacionais de ensino e aprendizagens inovadores. Quando eu integro as tecnologias, isso vai ao encontro do ensino ativo, quando eu estou nesse terceiro nível, o nível avançado de integração das tecnologias. E o que é ser um professor investigador, um professor pesquisador? Ser professor investigador é, pois, primeiro que tudo, uma atitude de estar na profissão como intelectual que critica, questiona e se questiona. Veja, mas é mais do que isso. É necessário que esse professor seja capaz de organizar as suas situações problemáticas, questionar de forma intencional e sistematizar o seu relacionamento em sala de aula, a compreensão e depois posterior solução de tudo isso. Veja, ser professor pesquisador é necessário um percurso, não é? Que se caminha. Um professor pesquisador, entre outras coisas, é um questionador. Suas perguntas impulsionam para frente. Por que o meu aluno não aprendeu dessa maneira? O que é que eu poderia fazer para que os alunos aprendessem mais logarítmico, ou aprendessem mais função do primeiro grau? Os alunos sempre têm dificuldades quando eu ensino genética naquele ponto. O que é que eu poderia... Então ele pergunta, ele está atento e ele está fazendo pequenas inovações, tá? Eu sei o que eu sei sobre cada aluno. Isso é um primeiro passo. Este princípio está por detrás de uma das etapas do design thinking que nós vamos... O professor pesquisador ele precisa questionar: o que é que eu sei sobre os meus alunos? O que é que eu sei sobre como este meu aluno aprende? Ou aprende da melhor forma? Este conteúdo, aquele ou aquele processo. Que apoio eu posso oferecer? Então, um professor pesquisador, ele faz perguntas-chave e ele está atento aos alunos e ele está atento à sua própria prática. Um professor pesquisador não é algo impossível de ser alcançado. Ele faz pequenas mudanças e ele está atento a essas mudanças. Os bons professores, com o tempo, é como os bons vinhos, eles vão ficando cada vez melhores. Os maus professores, com o tempo, viram vinagre. Infelizmente. Exemplos de integração da investigação na prática docente. Por exemplo, você poderia pensar em pequenas alterações de postura do docente. Por exemplo, investigar o padrão de questionamento da sua própria aula. A investigação mostra que o professor faz, em média, 3 perguntas por minuto. Será que eu faço tantas perguntas assim? E eu não espero pela resposta dos alunos. Mas e se eu estimulasse mais as perguntas dos alunos? São pequenas alterações que eu posso fazer na minha aula, mesmo que ela seja muito expositiva, transmissiva, e nós não temos tempo aqui de esmiuçar como seria uma estratégia, porque nós vamos ter tempo isso mais adiante, mas eu posso fazer pequenas mudanças estratégicas e, se eu estiver atento nos resultados destas mudanças e nas tarefas que você solicita aos alunos, etc. Tá? Existem posturas negativas quando você pensa no questionamento em sala de aula. O professor deveria fazer menos perguntas. Por exemplo, o professor deveria pensar em perguntas com intencionalidade pedagógica, para depois e dar tempo para os alunos pensarem e também formularem suas perguntas. Afinal de contas, eles estão ali para aprender e não apenas para ouvir. Outro exemplo sobre como um professor pode se tornar um professor pesquisador, portanto, praticante da aprendizagem ativa. Que tarefas nós podemos dar na época do Google, não é? Nós não podemos pedir mais tarefas como pedíamos antigamente. As tarefas de casa, quem foi Dom Pedro I, não é? E o aluno ia para a enciclopédia, copiava, tinha aquele trabalho de ir na biblioteca e copiar da enciclopédia. Hoje em dia não, ele vai na internet, no YouTube, ou se não vai na Wikipédia e copia tudo. Como é que eu deveria pedir uma tarefa na época que eu tenho internet e a informação? O professor precisa parar para pensar minimamente sobre isso, para que as tarefas escolares realmente surtam um efeito no ensino-aprendizagem. Bem, a linha condutora
do Pedagoé, as suas 4 dimensões, se você olhar as 4 dimensões, interações, gestão dos recursos, assistência à aprendizagem, gestão do ensino-aprendizagem, do Design Thinking, das suas 3 etapas principais, como será apresentados, ouvir, criar, implementar. Sabe qual é a linha condutora de tudo isso? Ensino ativo para uma aprendizagem ativa. Ou seja, eu começo com o conceito de ensino ativo, tem um professor pesquisador que implementa os conceitos do Pedagoé, do Design Thinking, do ensino para o pensamento crítico, para eu chegar à aprendizagem ativa. Ou seja, o conceito que perpassa todas as atividades que nós estamos fazendo tem a ver com ensino ativo para uma aprendizagem ativa. Ou seja, é também conhecido como as metodologias ativas. E agora, para encerrar, queria fazer esta pergunta e ler um texto de Ellen White, muito conhecido, que está completamente relacionado com o último módulo desta formação, que é pensamento crítico. Quais as oportunidades que as tecnologias podem dar à educação adventista? E o texto diz assim: cada ser humano é criado à imagem de Deus e dotado de certas faculdades próprias do Criador, a individualidade. Faculdade essas de pensar e agir. É obra da verdadeira educação desenvolver esta faculdade, preparar os jovens para que sejam pensantes e não mero refletores do pensamento de outro. Como é que o jovem pode ser pensante? Se ele se responsabilizar pela sua própria aprendizagem, aprendizagem ativa. Como é que isso pode ser desenvolvido? Qual é a parte sua e minha, quanto professores? Desenvolver o ensino ativo. Seres pensantes e não meros refletores do pensamento de outro. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que aproveite bem este módulo, faça as atividades. Nós vamos ter uma sessão síncrona com muitas atividades com aplicativos para os tablets, tentando amarrar toda essa teoria de forma prática que interaja e que tenha impacto na sua sala de aula. Deus o abençoe e até a próxima.